qual que é a sua opinião sobre o MBL e o tal voto nulo nas eleições? Eu acho que quem votou nulo, e óbvio que a pessoa tem direito de fazer o que quiser com o voto dela, mas votar nulo foi beneficiar o Lula. O nulo não governa, quem governa é o presidente da República. Se você pegasse os votos nulos e colocasse parte deles, não precisa ser tudo não, no Bolsonaro, o Bolsonaro teria ganhado. Então, se você abrir mão de votar no Bolsonaro, você favoreceu o Lula. Fato, ponto final. Não tem discussão sobre isso, é um fato. Foram quase 4 milhões, milhões de votos nulos. Milhões. Então, eu acho que o MBL não ter apoiado o Bolsonaro foi, primeiro, uma atitude mesquinha, egoísta. E, segundo, eu tenho certeza, e eu já ouvi de pessoas próximas que eu sei que tem conhecimento, que pessoas lá dentro comemoraram a vitória do Lula. Tem gente lá dentro que queria que o Lula ganhasse. Por quê? O MBL vive de fazer oposição. E fazer oposição ao governo de direita é muito mais difícil do que fazer um governo de esquerda, porque eles são um movimento que surgiram na direita. Hoje em dia já estão mais pro centro, né? Mas eles surgiram na direita, então era muito mais difícil. Agora, com o Lula no poder, eles querem recuperar o protagonismo. Então, o que eles fazem? Eles começam a exagerar em pautas conservadoras, que nunca foram comuns deles. Eles nunca entraram tanto nessas pautas, mas agora falam o tempo todo delas. Porque dessa forma eles acham que o eleitor vai esquecer. E tem gente que esquece mesmo, de que eles abandonaram o Brasil quando o Brasil mais precisou. Mas o eleitor mais consciente não esquece não, e a gente tem que lembrar isso. Então, se vocês querem de novo ter o respeito da direita, vocês precisam primeiro pedir perdão pros eleitores, pedir perdão ao povo brasileiro, porque vocês abandonaram o Brasil quando ele precisou. Por interesses pessoais, interesses de um projeto de poder do seu movimento, que é minúsculo, vocês fizeram com que o Brasil estivesse condenado a 4 anos de governo Lula. Me desculpe, Bolsonaro pode ter tido diversos defeitos, mas dizer que ele é pior que o Lula é ridículo. É ridículo, é só olhar as propostas e o que o Lula tem feito. É ridículo dizer que ele é pior que o Lula. Ou dizer que ele é igual ao Lula. É ridículo. É óbvio que o Lula é pior, ele é um ex-presidiário. Condenado por corrupção. Foi absolvido por negociata. Absolvido não, foi descondenado. Foi descondenado por negociata. E tá lá no poder. Aí você me diz que os dois são iguais? Não dá, cara. Um candidato à presidência dizia: eu estou disposto a privatizar. O outro candidato diz que tem que reestatizar. Aí você me diz, qual que é pior? Um diz: a gente tem que ter responsabilidade fiscal. O outro diz: as pessoas não comem PIB, a gente tem que ter responsabilidade social. Quem que tá melhor? Tem o melhor e tem o pior, não tem escolha. Sempre vai ter um melhor e sempre vai ter um pior. Sempre tem o menos pior, velho. Então, assim, isso é verdade. Você precisa fazer escolhas. E eu acho que, assim, é uma falsa comparação. E eu já, durante um tempo, eu errei nisso também, de colocar os dois em pé de igualdade. O Lula não tá no mesmo patamar que o Bolsonaro. O Lula é muito pior, mas muito pior. É moralmente pior, as intenções são piores e a prática pior ainda. O Lula é amigo de ditaduras de esquerda e é amigo próximo, não é amigo de eu vejo uma vez a cada 2 anos. Não, amigos próximos. Traz até pro Brasil. Financiou obras em ditaduras, obras públicas. A gente não tem metrô em Minas Gerais, mas tem metrô em Montevidéu. Com qual dinheiro? Com o dinheiro da população brasileira. Olha que legal, o mineiro pagando metrô em outro país. É esse cara que você quer colocar no mesmo patamar que o Bolsonaro? Não faz sentido nenhum. Mas eles sabem que não. Esse é o ponto. O MBL sabe que o Bolsonaro é melhor que o Lula. O MBL sabe. Só que, pra eles, era mais conveniente fazer campanha por voto nulo e torcer pro Lula ganhar, porque é mais fácil fazer oposição ao governo Lula. E eles só sabem viver na oposição. Só sabem viver na oposição. Eles sempre têm que ser oposição ao governo federal, porque o plano da cabeça deles é serem um dia o governo federal. E se eles chancelarem e disserem que algum governo tem virtudes, que algum governo é bom, eles estão dizendo que as pessoas não precisam deles. Então, como eles pensam só neles, eles ficam fazendo oposição e preferem o Lula lá, porque eles podem continuar existindo, podem continuar mantendo a base engajada. É muito mais difícil você ser governo. Você tem que defender um governo, é muito mais difícil. E eu não tô nem dizendo que eles tinham que ser governo, mas agora, no segundo turno, pô,
No primeiro. É isso que eu ia falar. No primeiro, ok, você votar nulo, mas no segundo, cara... Não, e não precisava... tem que escolher o menos pior. Por que no primeiro... Se eles são liberais de verdade, por que no primeiro turno eles não apoiaram o candidato liberal, que era o Felipe Dávila? Por que eles não apoiaram? É porque eles pensam só no próprio umbigo. Se fosse liberal, tinha apoiado. Não, eles não deixaram de apoiar o Bolsonaro no segundo turno por convicção. É por interesse. Porque se fosse por convicção, tinham apoiado o candidato liberal no primeiro turno, que era o Felipe Dávila. E nem isso fizeram. E mentem. Mentem de cara lavada, hipócritas. Mentirosos. Assumam que vocês estão pensando no interesse do seu projeto político. E não mintam para a população. Não tentem enganar as pessoas dizendo, a gente não votou por princípios. Mentira! Por qual princípio? Pregar voto nulo? Colocou o Lula no poder. E aí que tá. O MBL se une com a esquerda pra tentar derrubar o Bolsonaro. Tem foto do Kim do lado da Glaze Hoffmann. E daí não é capaz de se unir com o Bolsonaro pra derrotar o Lula. É óbvio, é uma consequência lógica. Existe uma preferência. Eles preferiram o ex-presidiário. Eles preferiram o cara que é amigo do Maduro. E agora querem agradar a direita, querem atrair a direita novamente, sem nem mesmo um pedido de desculpa, que é o mínimo que se espera? Eu não caio no papo deles. Espero que os meus seguidores também não caiam, porque eu vou fazer de tudo pra eles não caírem. Cara, o meu pensamento sobre isso, inclusive antes, né, das eleições, eles iam falando com essa ideia e tal, e eu sempre falava, né, que essa questão do voto nulo é você se abster da responsabilidade, né? Exato. De certa forma, você agir com covardia, não quero ter responsabilidade, porque se você apoia, foi o que aconteceu com eles no 2018, né? Apoiaram o Bolsonaro para ser eleito, ele foi eleito, e aí quando veio alguns erros do Bolsonaro, a galera atacando, e aí eles teve que assumir a responsabilidade por ter apoiado, né? Então, votar nulo é você se abster da responsabilidade, e a vida adulta exige que você tome decisões e tenha responsabilidade, né? Por isso eu achei péssimo eu respeito mais o esquerdista. Eu achei péssimo essa questão de, voto nulo. Na verdade, você não quis ser adulto e assumir a responsabilidade. Eu respeito mais o esquerdista do que eles ultimamente. Porque o esquerdista pelo menos tomou posição. Não fica fazendo meio termo. Você viu, o pessoal não concorda com tudo que o PT faz. Mas você viu o pessoal pregando voto nulo? Tava unido. Porque sabe que tem que tomar posição, e isso faz parte da política. E daí o movimento que diz que é de direita prega voto nulo? E quando foi pra tentar derrubar o governo de direita, se uniu com a Glaze Hoffmann? Me poupa, eu não caio no papinho deles não, cara. Agora falando... Eu vim de lá, eu sei como funciona a mentalidade deles. Falando um pouco sobre princípios e tudo mais, eu tenho pessoas conhecidas e tudo mais, e pessoas que eu vi na internet falando que não votavam no Bolsonaro e preferiam Lula por princípios. E aí eu pergunto se a pessoa leu pelo menos a proposta do governo Lula. E lá tá o princípio que a pessoa segue. Então, lá tá que o Lula era a favor, não sei se tava ainda, mas apoiava o aborto, ele apoiava tirar a arma, que é a defesa da população, o meio da população se defender de bandidos, tirar a arma da população e soltar alguns presos, porque acho que tava tendo lotação. Eu não superlotação, por isso. Tava tendo lotação, então ia soltar os bandidos, tirar a arma da população a favor do aborto. Eu me pergunto qual o princípio que a pessoa não votou no Bolsonaro porque prefere votar no Lula por princípios. Então, eu fico... Muita hipocrisia. O discurso do Bolsonaro, ele parece mais agressivo na forma. Mas na prática, quem é mais agressivo? Na prática, quem que realmente prejudica? Na prática, é óbvio que é a esquerda. Você tirar a arma das pessoas... Eu não tô... Primeiro, assim, é meio utópico. Você fala, eu vou ter um estatuto do desarmamento, logo, você vai reduzir a quantidade de homicídios por arma de fogo. Será? Será que o criminoso, ele vai lá, agora tem um estatuto. O cara tá lá no morro do Rio de Janeiro com uma AK-47, nossa, eu vou ter que dar minha AK-47, porque escreveram uma lei. Quem que vai dar arma? Quem vai dar arma é o cara que cumpre a lei. Não, e o pior, não basta os bandidos que já estão soltos, você vai tirar bandidos da prisão também. Exato. Porque é o que eu vi, eu não tenho certeza, porque eu nem li o estatuto do PT. No Brasil, se você mata uma pessoa, você tem 1 em 5 chances de ser preso. Ou seja, a chance de você não ser preso é muito maior. Ou seja, compensa matar. No Brasil, compensa roubar.
Porque você é punido da mesma forma se você rouba pouco ou rouba muito. Então rouba muito, porque você vai ser punido do mesmo jeito. No Brasil, o crime compensa. E quando eu falo isso, é baseado na legislação. A legislação privilegia os criminosos. Então, se você não tem homicídios esclarecidos, se você esclarece 20% só dos homicídios e condena 20% só dos caras que assassinaram, quantos assassinos não estão soltos nas ruas? E daí as pessoas que poderiam ter uma forma de defesa, que é o porte de armas, elas não podem porque o Estado nega. Só que o Lula anda com segurança armada. O Marcelo Freixo, bonitão, anda de segurança armada. A Sâmia Bonfim anda com segurança armada. Abre mão da segurança armada. Anda igual a população, então, desarmada. Taca livro. Tá. Acende luz. Coloca poste na rua. Não, desculpa, mas